bem-vindo ao Pod Flash. Eu sou Vinícius Partena e estou aqui com ele, do estado do Goiás, chefe de cozinha renomado. Olha, não conta pra ninguém, mas o negócio aqui é um dos pouquíssimos fogão a lenha da Europa. Fogão de lenha e uma rede na varanda. Arrume tudo, mãe querida, o seu filho vai. Com ele, chefe Oliver. É um prazer estar aqui na sua casa. Lembrei da quinta da minha avó, viu? Oliver, começando uma pergunta indiscreta. Oliver é casado? Quantos anos você tem? Sou casado, a minha esposa se chama Anne Oliveira e 39 anos, sou de 1985. Chefe, obrigado por participar do nosso Pod Flash. Pod Flash, o podcast que vai até você. O primeiro podcast móvel de Portugal. Conta pra nós, como o chefe Oliver parou na Europa? Já veio direto para Portugal? Como foi essa trajetória? Então, apesar de querer morar em Portugal há muitos anos, não vim direto para a Europa. Primeiro eu vim para a Inglaterra e o propósito era lá. Morei na Inglaterra há 14 anos e depois viemos para Portugal. E já estamos há 4 anos e meio em Portugal. Do Brasil até aqui, para chegar ao chefe Oliver, podemos falar um pouco dos obstáculos, dos perrengues? Basta um só para a gente chorar ou dar risada. Pois é, história tem muitas, né? Eu acho que a mais triste, que agora já se tornou engraçada, foi quando eu cheguei aqui em Portugal, apesar de a minha trajetória na Inglaterra não ter sido fácil, mas depois que eu cheguei aqui em Portugal, cheguei mesmo na pandemia. Então eu cheguei aqui no dia 9 de março de 2020 e no dia 16 de março de 2020 a pandemia ela parou tudo, parou o mundo, e aí eu fiquei aqui em Portimão, fiquei pelo menos 1 ano e meio, 2 anos desempregado, então foi muito difícil essa trajetória aí, foi um perrengue, acho que foi a coisa mais difícil de passar, mas graças a Deus que a gente já superou. E a família do Oliver, por trás de um homem de sucesso, existem filhos, esposa? Existe sim, eu acho que o sucesso de um homem, ele depende muito da sua família, porque a família é a base. E eu acho que o casamento é a parte mais importante dessa base, né? Quando eu falo de casamento, eu costumo dizer que o casamento é a espinha dorsal da família, ou seja, a parte mais importante. Então eu tenho minha esposa, a Anne, que me ajuda muito, sempre esteve comigo, e os meus 2 filhos, que são a razão de tudo, o Samuel e a Isabela. Eu acho que isso aí tem me dado muita força, muita coragem assim, para olhar para frente, para não desistir e perseverar em tudo que a gente está fazendo aí, né? Quando você observou um espaço para uma cozinha, fogão a lenha, em Portugal? Olha, foi quando eu cheguei nesse lugar. Quando eu vi esse ambiente aqui, eu pensei que a gente já conseguiria fazer alguma coisa mesmo, estilo brasileiro, rústico, com fogão a lenha. Tive a ajuda da minha irmã também, que me deu uma ideia. Ela teve restaurante por muitos anos no Brasil, e eu já estou há 20 anos fora do Brasil, então quando eu comecei aqui, já tive essa pegada de fazer alguma coisa rústica mesmo, trazer um pouco do Brasil para Portugal, e depois veio essa ideia e deu muito certo, graças a Deus o pessoal está gostando bastante e estamos tendo bastante resultados. Negócio brasileiro hoje tem para todo lado, mas o seu tem um super diferencial. Como é a aceitação do europeu a se deparar com a nossa gastronomia rústica brasileira? Eu acho que a aceitação do europeu é 100%. Nunca tivemos resistência alguma em relação ao nosso cardápio. Até porque a base da comida mediterrânea é muita carne, muito grelhado, e o brasileiro sabe muito bem fazer isso. E eu acho que quando os turistas vêm aqui para Portugal, eles já procuram algo mais rústico, algo mais assim, feito à mão, confeccionado da maneira que nós fazemos, né? Então, o fogão a lenha, a nossa comida caipira, a nossa comida rústica, acaba se tornando muito interessante para eles, e a gente não tem resistência alguma, muito pelo contrário, eles gostam bastante e o sucesso tem sido inevitável, tem crescido cada vez mais. Oliver, existe uma receita, um manual? Qual a fórmula desse sucesso?
pode contar para nós ou não? Acho que tem segredo sim. Tem uma receita sim. Existe um processo que você não pode fazer, pular os degraus, né? Eu acho que tudo na vida é step by step. E você não pode ignorar os processos. Qual que é o segredo do sucesso? Eu acho que as pessoas elas começam a olhar para alguém que está fazendo sucesso e acha que isso aconteceu de repente. Eu costumo dizer o seguinte, o de repente demora muito tempo para acontecer. Então você olha a vida de uma pessoa que está dando certo, mas você não sabe o que aconteceu por trás. Então a gente não conhece o background daquela pessoa. Agora eu estou empreendendo, está dando certo, mas eu já tenho 20 anos que eu estou na Europa, tenho todos esses anos de cozinheiro. Se a gente for olhar para a trajetória de todos os homens que tiveram sucesso, tanto no mundo secular e dentro da Bíblia, a gente vai ver que eles não ignoraram os processos. A Bíblia, por exemplo, diz assim, ó, tenha, porém, a paciência na sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Então, se quer uma receita, o primeiro ingrediente que eu dou para quem está assistindo, dou para você, é a paciência. Depois, a perseverança e a resiliência, porque vão vir as dificuldades, as intempéries, mas tudo isso é para forjar você. Agora tem uma coisa importante, a gente precisa lembrar que o período de treinamento ele é desproporcional ao tempo que nós vamos fazer sucesso. Talvez você vai passar muito mais tempo sendo treinado do que muito mais tempo em cima do palco, porque você tem que criar um balanço, você tem que estar preparado para aquilo. O importante é estar preparado quando a oportunidade chegar. Tem uma frase que eu li que diz assim, que o sucesso acontece quando 10.000 horas de treinamento elas se encontram com a oportunidade. A oportunidade vai vir, mas você vai estar treinado para ela? Vou dar 3 exemplos rápidos para você aqui, dentro da Bíblia. O ministério de Jesus durou 3 anos e meio na Terra, mas ele começou só com 30 anos. Foram 30 anos de treinamento, a Bíblia dizia que ele crescia na graça, estatura e conhecimento diante de Deus e dos homens. Então até ele foi treinado. 30 anos para durante 3 anos e meio ele aparecer. João Batista, o ministério dele também durou pouco, e ele só começou aos 30 anos. Por que 30 anos? É o ápice da maturidade do ser humano. José, na Bíblia, ele é o maior exemplo de boa administração e de servo de Deus. Mas ele passou muito tempo sendo treinado. Ele foi vendido pelos irmãos com 17 anos. Ele só se tornou governador do Egito, a maior nação mais poderosa daquela época, os Estados Unidos daquela época, com 30, ou seja, foram 13 anos de treinamento. Então José primeiro passou pela casa de Potifar, onde ele aprendeu a administrar a fartura, a abundância, e depois ele passou pelo calabouço para poder aprender a administrar a escassez. Então quando Faraó, que era o chefe supremo do Egito, ele passou por uma crise, estava prestes a passar por uma crise, quem liderou tudo e o mundo comeu foi na mão do governador José, porque ele é que sabia o que era preciso ser feito por causa do treinamento. Então a nossa vida é assim, você não pode ignorar os processos, é só ficar tranquilo, ter calma e a oportunidade vai chegar e o importante é estar preparado para essa oportunidade. Dica aqui para os nossos internautas, só 2 pratos do carro-chefe do Oliver. Vou falar para você 2 dos nossos pratos, eu acho que um por causa da complexidade e o outro porque é um prato que eu mais gosto também, né? Acho que o primeiro é a costela ao bafo. Nós temos aqui um forno a lenha, eu tenho... Olha só, para você precisa vir experimentar isso. Eu tenho 3 metros de churrasqueira a carvão, tá bom? Forno a lenha e fogão a lenha, tá bom? Então é para dar um sabor especial mesmo à comida. Então o primeiro prato que eu queria citar para você aqui é a costela ao bafo, que a gente faz aí 9, 10 horas, às vezes 10, às vezes 12 horas, né? A gente coloca de uma noite para outra. E hoje o pessoal vende, principalmente a gente que está aqui no Algarve, onde tem muito turista, o pessoal vende muito comida para turista, né? Coisa congelada, coisa rápida, coisa barata. E a gente não faz isso aqui no nosso restaurante. Então a gente confecciona tudo mesmo com tempo e assim para dar o sabor especial que precisa ter a comida. Então o primeiro é a costela ao bafo, que você precisa vir experimentar. E o segundo, eu acho que, dentre muitas coisas aí, feijão tropeiro, a banana frita que o pessoal gosta, eu acho que o frango caipira, né? Que é mesmo da nossa terra, é uma coisa que todo mundo gosta, aquele frango caipira com angu, jiló e quiabo. Então a gente tem isso aqui, tá bom? Quero aproveitar, mandar um abraço para todos os nossos patrocinadores. Isso aqui é o nosso Pod Flash. Chefe, muito obrigado e até a próxima. Quer aproveitar e falar mais uma coisinha pra gente? Só quero agradecer você, Vinícius, foi um prazer participar do Pod Flash e agradecer o diretor Brunet, trabalho excepcional, tamo junto, pode contar com a gente, precisar de nós estamos aqui. Valeu.
Obrigado. Certamente você não é só um orgulho para os amigos e familiares, mas para toda a comunidade brasileira no exterior. Até a próxima!